Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast, um podcast voltado para a gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho de tudo, sobre saúde, sobre entretenimento, né? E hoje a gente está com dois convidados aqui muito especiais. A gente vai falar um pouquinho sobre glaucoma, que esse mês agora de maio é o Maio Verde, né? Que é para a prevenção, né, do glaucoma. Eu queria que cada um se apresentasse, a doutora Karine se apresentasse. Meu nome é Karine Oliveira Andrade, eu sou natural do Tocantins, sou oftalmologista, especialista em córnea, fiz minha formação em oftalmologia em Belo Horizonte e voltei para o nosso estado. E você está aqui com a gente agora, né, Karine? Isso, estou aqui. Isso. Agora o doutor Miguel que veio lá da Bahia, né, Miguel? Olá, bom dia, eu sou o doutor Miguel, eu sou natural de Barreiras, Bahia. Já nesse mês de maio estou com 6 anos de formado como médico e já há 2 anos faço parte da equipe Ano, que sempre acolheu a gente muito bem. Faço muito gosto de estar aqui presente hoje. Ah, obrigada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o glaucoma, né? Que é essa doença aí que muita gente tem, muita gente não sabe que tem, né? E eu acho que isso que é o principal, né? Porque é uma doença hoje que é a principal causa, né, de cegueira irreversível, né, no mundo. Então, eu como especialista de glaucoma, eu acabo pegando, né, muitos casos assim que graves, né, de glaucoma, muito graves mesmo, no consultório, que muitas vezes não tem muito o que se fazer, porque a pessoa já, às vezes, até perdeu a visão, né? Mas eu acho que toda a oftalmologia, como é uma doença muito comum, né, a doutora Karine, mesmo sendo especialista, né, em córnea, acaba que no dia a dia, né, a gente vê muitos casos, né, de glaucoma. Como que é, assim, o seu dia a dia, assim, você acha que o glaucoma aqui é muito incidente, assim, a gente vê muitos casos, como que é, Karine? Isso. Eu acho que é muito importante a gente falar do glaucoma, poder orientar toda a população do glaucoma, porque realmente é a principal causa de cegueira irreversível, não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil, a gente estima-se que tem mais de 1 milhão de pacientes diagnosticados e ainda tem aqueles pacientes que não têm o diagnóstico. E se a gente volta um pouquinho aí no passado, não um passado tão distante, aí nossos avós, a gente tem histórias de muitas pessoas que perderam a visão durante ainda jovens, ou então, quando chegaram na terceira idade, perderam uma perda significativa da visão e até morreram cegos. E muita gente não sabe a causa. Nem sabe, né, que teve na família, né? Isso, nem sabe o que aconteceu. Então, eu acho que hoje, com a informação, o acesso da população, dos pacientes à saúde, há também evolução de tecnologia, porque a gente sabe que a oftalmologia é muito ligada a isso. Também o tratamento, diagnóstico precoce, a gente pôde melhorar muito a qualidade da vida dos pacientes. E você, Suzy, acho que você também pode comentar um pouco, porque a visão, ela é intimamente ligada à qualidade de vida. Sim. Não, com certeza que, assim, hoje, né, um dos nossos sentidos, né, a visão, muda completamente. Eu costumo dizer, às vezes tem pacientes que têm glaucoma e às vezes assim pensa, não, eu já quase não enxergo, né, às vezes um paciente que leva um familiar lá, não, mas vai fazer esse tratamento, vai ter que fazer realmente a cirurgia, ele quase já não enxerga, ele já é cego, mas às vezes ele vê aquele vultinho, né, vê um vulto, que isso, só de ver o vulto, muda a qualidade de vida dele. É claro que, assim, ele já é considerado uma pessoa, às vezes, cega já, né, assim, pela lei, ele já é cego, mas quanto mais ele tem de visão, um pouquinho que ele tem de visão, muda totalmente. Então, às vezes ele consegue, às vezes de ver um pouquinho, ele consegue fazer as coisas diárias, né? Consegue ali se alimentar sozinho, consegue fazer as coisas que ele tem que fazer no dia a dia, sem às vezes ter a ajuda de alguém. O problema é isso, é justamente perdeu a visão, né? Completamente, muda completamente, né? A questão de vida do dia a dia dele, né? Então, imagine, né? Eu costumo dizer assim, ó, se não cuida, é igual apagar a luz, né? Imagina você estar no ambiente, você desligar a luz, né? E ficar no escuro, né? É muito triste, né? Não, isso. E o paciente com glaucoma, ele já tem outra percepção, porque ele não nasceu cego. Então, ele tem aquela percepção do mundo. Então, quando apaga, tipo, diminui muito a qualidade de vida daquele paciente. Então, o diagnóstico precoce
para poder evitar essas sequelas, essa perda, essas complicações, é muito importante. Porque hoje em dia, quando a gente fala em medicina, não só na oftalmologia, a gente fala de qualidade de vida, longevidade. Sim. Então, as pessoas estão vivendo cada vez mais e o mais importante é chegar lá, chegar na terceira idade, envelhecer com qualidade de vida. Verdade. Não adianta nada a gente chegar lá e às vezes ter que ter ajuda, né, das pessoas, e assim, é muito complicado, né? E assim, o glaucoma é uma doença tão comum, né? Eu acho que assim, tem muito, às vezes a gente pensa assim, eu tenho glaucoma, né? Até a gente tem, né, a questão de fatores de risco, né, doutor Miguel? Relação assim, tem pessoas que têm mais chance, né, de desenvolver glaucoma, outras têm menos chance, né? Todo mundo pode desenvolver, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos fatores de risco aí para a doença. Então, como já mencionado, a importância do diagnóstico precoce do glaucoma é fundamental. Por quê? Vai alterar lá no futuro, nessa qualidade de vida que a gente está comentando, né? Então, sempre nas consultas é perguntado hábitos de vida, é perguntado histórico familiar. Então, a gente vai destacar aqui os principais fatores de risco relacionados ao glaucoma, certo? O histórico familiar é um dos principais. A genética é muito forte. Não necessariamente porque um pai ou uma mãe tem glaucoma, você vai ter. Mas você tem até 6 vezes mais chances de ter. Então, a periodicidade de estar em consultas nesses pacientes tem que ser um pouco mais frequente. Em relacionado à etiologia, a gente pode destacar também as pessoas de etnia negras. Elas também possuem uma maior chance de ter glaucoma, o glaucoma de ângulo aberto. Tá? Que a gente também vai mencionar um pouco sobre os tipos de glaucoma aqui hoje. Outra etnia que também tem bastante prevalência de glaucomas são os asiáticos. Só que é um outro tipo de glaucoma. Já seria um glaucoma que a gente chama de ângulo fechado, é um glaucoma um pouquinho mais complicado. E mais grave, mais grave. Quando tem. E mais grave, certo? Como tudo na vida, hábito de vida saudável. Então, fatores cardiovasculares, tabagismo, tudo isso vai estar relacionado. Então, paciente que tem alguma alteração cardiovascular, faz uso de muita medicação para pressão, então a gente tem que ter uma atenção, principalmente com uma coisa que a gente chama de hipotensão noturna, certo? Então, às vezes, a pressão muito baixa no período noturno avança muito o glaucoma. E um dos principais fatores de risco, não necessariamente quem tem esse fator de risco tem glaucoma, é a pressão elevada do olho, né? Então, o pessoal associa muito, tem a pressão alta do olho, que não tem relação nenhuma com a pressão do corpo, tem glaucoma. Às vezes tem a pressão elevada do olho, mas não tem glaucoma. Nisso a gente entra em exames para estar sendo bem avaliado. Tem outra questão interessante, que é a questão da espessura da córnea, tá? Então, pacientes com uma córnea mais espessa tendem a ter menos risco de glaucoma. Pacientes que têm uma córnea um pouco mais fina, às vezes natural, às vezes por algum procedimento, como cirurgia refrativa ou outros procedimentos, tem um pouquinho de risco maior também para o desenvolvimento do glaucoma. Que a gente acaba perdendo o parâmetro da pressão, da né? Pressão. Assim, a gente fala assim, a questão da pressão do olho, que tem que estar boa. E assim, hoje, assim, o problema é que a gente não consegue, infelizmente, o paciente não consegue medir a pressão do olho em casa, né? Por isso a importância, assim, da prevenção, fazer a consulta de rotina, né? Então, assim, aquele paciente, principalmente esses que o Dr. Miguel citou, né? Que tem os fatores de risco, né? Então, paciente negro, paciente que tem casos na família, né? Então, esses pacientes precisam ter avaliação mesmo na consulta oftalmológica. Muitas vezes pensam, não, mas eu estou enxergando bem, né? Eu não vou, não tenho problema nenhum, estou enxergando bem, e acaba, às vezes, deixando passar, né? Então, por isso que é importante. Muitas vezes, a gente pega no consultório, né? Pacientes que o normal da pressão do olho é lá em torno de, a maioria da população tem 15, 16, 18, até 20, a gente considera ali 21 no limite. Mas às vezes chega no consultório com 30 de pressão e muitas vezes, essa semana mesmo, peguei uma paciente que chegou com 30 de pressão e ela nunca tinha consultado no oftalmologista, né? Casos muito sérios, muito graves, né? Não, e o paciente ele chega totalmente assintomático, porque o glaucoma inicial tem aqueles casos que o paciente vai ter náusea, vômito, dor no olho,
mas a maior parte são assintomáticos. Glaucoma inicial geralmente não causa sintomas. Então, por isso que a gente fala que ele é ingrato. Porque quando o paciente vai sentir, na maior parte, algum sintoma pelo glaucoma, já está muito avançado. E aí, infelizmente, a visão que a gente perde pelo glaucoma não tem como recuperar. Diferente das outras doenças, catarata, ceratocone, que com algum procedimento a gente consegue reverter e dar uma boa visão para aquele paciente. O glaucoma não. O glaucoma, a gente não consegue reverter o que já foi perdido. A gente consegue controlar para não continuar perdendo e dar uma melhor qualidade de vida. Então, por isso que é muito importante consultar o oftalmologista para poder fazer um rastreio, uma consulta bastante detalhada. Por quê? Se você já tiver algum fator de risco, poder acompanhar, se você já foi diagnosticada ali com um glaucoma inicial, poder instituir um tratamento para não progredir e para não ter piores sequelas e complicações. Faz toda a diferença, né? Esse tratamento inicial aí, que é o mais importante, né? E essa questão até, o Dr. Miguel estava comentando dos tipos, né, de glaucoma. Às vezes a gente acha assim, não, só tem, eu tenho aquele tipo de glaucoma, né, na família e só tem um tipo. Não, tem vários, né, tipos de glaucoma, glaucomas que são mais tranquilos no tratamento, glaucomas muito mais sérios, que às vezes a pessoa pode perder a visão, às vezes em dias, né? Às vezes 2 dias pode perder a visão, aquela pessoa que enxergava bem, passou o final de semana, às vezes não enxerga mais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Miguel, sobre essa questão dos tipos, assim, de uma forma, assim, geral, só para as pessoas entenderem, assim, que tem vários tipos. Perfeito. Lembrar a importância também do atendimento especializado, né? Então, todos esses tipos de glaucomas a gente consegue avaliar numa consulta com exames complementares. Destacar primeiro o glaucoma primário de ângulo aberto, que seria o glaucoma mais comum, o mais prevalente, certo? É um glaucoma principalmente relacionado com a pressão do olho, mas, como a gente mesmo mencionou muitas vezes, a pressão do olho vai estar dentro dos parâmetros da normalidade, porém a gente tem alteração no nervo do olho, popularmente conhecido como a raizinha do olho. Então, quando a gente vê essa alteração no nervo do olho, que é a perda de fibras, a gente tem ali o diagnóstico de glaucoma. Mesmo com a pressão normal, certo? Destacar esse glaucoma que seria mais grave, que é o glaucoma de ângulo fechado, certo? Que é um glaucoma que vai estar relacionado ali com a drenagem do que a gente chama de humor aquoso. E pela falta de drenagem adequada, a gente tem uma pressão abrupta muito alta, bem elevada. O normal, vamos dizer que seria de 18 a 20 ali, de 10 a 20, a pressão vai estar em 50, 60. E isso, de repente, a pessoa dorme, acorda e fala, minha visão está bem ruim, aconteceu alguma coisa. E nesse momento a gente percebe, no caso já o tratamento já é mais procedimento mesmo, né? Seria um laser. Existem outros tipos de glaucomas que podem estar relacionados a traumas, a infecções, tudo que possa no olho prejudicar a drenagem desse líquidozinho que a gente chama de humor aquoso. Destacar que o glaucoma é uma doença silenciosa, tá? Então o que é que ele vai fazer? Você vai perder campo de visão. Às vezes você está olhando para frente, a sua visão central no início vai estar preservada. Só que a parte periférica, as laterais, vai perdendo devagarinho. Então progressivamente você vai ter no início essa perda de campo de visão, certo? Da parte periférica. Em umas formas já mais avançadas, você perde inclusive a visão central, né? Aí quando chega em visão central, já prejudica bastante os hábitos de vida e a rotina. Não percebe, né? Não percebe. Isso, assim, quando a pessoa às vezes tem glaucoma e não sabe que tem, vai deixando, ela só vai começar a perceber quando ela já perdeu 50% da visão, né? Então ela perde justamente isso que o Dr. Miguel falou, o campo, né? Então em volta, porque daí ela tá enxergando, ela olha para a pessoa, ela enxerga, ela consegue ler, só que ela não percebe isso, que tá perdendo o campo. E aí ela vai perceber quando começa às vezes a andar, esbarra em alguma coisa, ali
numa porta que às vezes não viu ali na lateral, né? E aí que ela vai perceber que está perdendo. Só que aí, nesse momento, ela já perdeu 50%. E o principal é isso, que não tem volta, né? Então é muito triste, às vezes, a gente fazer um diagnóstico ali de uma pessoa que, infelizmente, já perdeu a visão. Muitas vezes tem mais de uma doença, né, associada. Às vezes tem lá a catarata junto com o glaucoma. E às vezes a gente vê que é uma catarata avançada, a visão é muito ruim, mas como tem glaucoma junto, não dá para dizer realmente o tanto que vai melhorar. Porque se a causa da dificuldade, da baixa de visão for só a catarata, tranquilo, faz a cirurgia, melhora a visão. O problema é quando está associado, às vezes assim, a maior parte da perda de visão é o glaucoma, e infelizmente tudo que perdeu pelo glaucoma não tem volta, né? Então assim, a gente está falando de uma forma geral em relação à questão de glaucoma, a importância dessa prevenção, né? Uma coisa também que é muito comum eu escutar no consultório é a questão de não existe cirurgia, né, para glaucoma. Ah, não, doutora, não tem cirurgia para glaucoma, né? Eu não sei se isso vem de muito tempo, que as pessoas acham que não tem, ou às vezes confunde que o glaucoma, a cirurgia de glaucoma não é para voltar a visão, né? Isso tem que ficar bem claro, que assim, quem faz a cirurgia de glaucoma não tem visão, infelizmente não volta. O objetivo é manter, né? Mas cirurgia para glaucoma tem, né? E casos assim que são graves, ou até nem tão graves, mas que não estão conseguindo controlar a pressão, né? Você escuta muito isso, doutora Karine, no consultório? Escuto demais. Porque o paciente, ele chega, quando ele tem um diagnóstico, às vezes ele até assusta um pouco, mas tem que lembrar que a gente vai ter uma gama de tratamento para esse paciente. Tem o uso dos colírios nesses pacientes mais iniciais. Infelizmente, tem esses pacientes que não controlam com medicação. Então, hoje, tem as cirurgias. Existem vários tipos de cirurgias. Tem as cirurgias minimamente invasivas hoje, porque a oftalmologia está cada dia mais avançando aí. E é importante a gente lembrar isso para o paciente. Sim. Que o glaucoma tem controle, não tem cura, mas existem uma série de etapas de tratamento que a gente vai fazer com esse paciente até conseguir estabilizar o quadro desse paciente. Mas o mais importante de tudo é o acompanhamento, e tem cirurgias, e existem vários tipos de cirurgia. Hoje, assim, eu acho que, assim, graças, né, à tecnologia, assim, cada vez mais tem evoluído, né? Essa questão do glaucoma, assim, nossa, mudou muito, assim, dos últimos anos. A questão de, hoje tem os lasers, né, que a gente consegue baixar a pressão, às vezes, com laser, que é um procedimento tranquilo, né, que daí faz o laser, consegue melhorar a pressão e às vezes até deixar de usar um ou outro colírio, porque não é fácil, né? O paciente usar o colírio ali, eu acho que essa adesão, né? Na minha opinião, acho que o maior desafio ali em relação à questão do tratamento de glaucoma é o paciente seguir corretamente. A gente vê que tem pacientes que seguem direitinho, mas muitos não seguem, não usam colírio, esquece. Não, né? Ainda mais aqueles que são assintomáticos, porque eles pensam assim, eu não estou sentindo nada. E aí vou pingar o colírio todo dia. Então, às vezes, a adesão até se torna um pouquinho mais difícil. Mas muitos pacientes também, às vezes, têm outras comorbidades, então é bastante medicação, mistura, faz confusão. Então, realmente, tentar diminuir o número de medicações e manter, né, a qualidade do tratamento é bem importante. Não, e assim, às vezes é bem isso mesmo. O paciente chega no consultório e ele não tem sintoma, né? Então, o glaucoma não tem sintoma nenhum. Então, chega lá, você comenta que tem a pressão alta, que precisa fazer os exames, aí ele faz os exames. Então, tem alguns exames, né, pra gente poder ter o diagnóstico, né, de glaucoma, precisa fazer alguns exames. E aí chega o diagnóstico, quando tem glaucoma, imagina, não tem nada, o olho tranquilo, calminho, branquinho, né? E aí, de repente, tem que usar um colírio, que o olho fica vermelho, fica com aquela olheira, os cílios começam a crescer, né? A mulherada às vezes gosta, né? Eu tenho uma paciente que eu fui trocar uma vez o colírio e ela falou assim, não, doutora, eu quero continuar com esse colírio porque meus cílios estão lindos, que eles estão grandes. E ela quis manter aquele colírio, que é um colírio muito bom, realmente, que ele é um colírio, assim, para glaucoma em casos mais sérios, mas ele controla muito bem a pressão e um dos efeitos colaterais, né, é crescer, fica com aqueles cílios grandes, né? Agora, quando é homem, geralmente não gosta, né? Aí fica aqueles cílios lá que não quer. Mas, assim, aí acaba tendo sintomas.
os efeitos colaterais, né, do medicamento, né? Então, realmente, assim, é complicado isso de o paciente aderir, né, ao tratamento, mas eu acho, assim, que é muito importante essa questão de informação. Quanto é grave, né, essa doença e o quanto é importante o tratamento, né? O tratamento precoce, fazer a consulta de rotina, né? Isso realmente é muito importante, porque se a pessoa vai deixando, quando vê, infelizmente não tem mais o que fazer, né? E assim, a gente está falando muito sobre essa questão de doenças que causam, né, a questão de cegueira, né? A doutora Karine está aqui, que é especialista em córnea, né? Uma outra também doença, eu acho que vale a pena a gente comentar, aproveitar, né, que a doutora está aqui, que é muito comum, né, Karine, é a questão de ceratocone também, que é uma doença que leva à cegueira, né? Isso. E hoje tem muita coisa também para ser feita, né? Isso. O ceratocone, vale lembrar, o paciente ele vai piorando a visão gradativamente por um encurvamento da córnea. E com isso, consequentemente, vai aumentando a miopia, o astigmatismo e piorando a visão. Vale lembrar que o ceratocone ele tem geralmente também multifatorial, mas as duas maiores causas estão ligadas às causas genéticas e ao ato de coçar o olho. E o ato de coçar o olho, às vezes, é tão comum que a pessoa ela não percebe que coça o olho. O paciente ele chega no consultório e a gente pergunta, mas você coça os olhos? E ele fala assim, não. E depois, no retorno, ele fala assim, realmente, eu coço o olho e nem percebia. E aqui no nosso clima, essa mudança de clima, um clima mais seco, agora que começa um pouquinho mais do pó, começa as alergias. Alergia ocular, rinite, sinusite, e com isso vem aquele ato de coçar os olhos. E aí o ceratocone, o principal agente desencadeador dele é o ato de coçar o olho. E aí a córnea ela vai encurvando progressivamente e vai tendo uma piora de visão. Aí também a importância do diagnóstico precoce. Porque daí a gente vai poder instituir tratamentos que a gente pode... também o ceratocone não tem cura, tem controle. Que a gente pode frear essa doença, controlar essa doença, que tem os tratamentos óculos, o CrossLink, que é o único tratamento que vai a gente conseguir controlar aí o ceratocone. E a reabilitação visual desse paciente, seja com óculos, lentes de contato. Nos casos mais avançados, esse paciente ele pode ser submetido ao transplante de córnea, que ele já não consegue uma boa visão. Então, era até algum tempo atrás, a principal causa que levava ao transplante de córnea era o ceratocone. Hoje também, com a informação da população, as crianças que estão indo mais cedo ao oftalmologista, porque antes também... Quando a pessoa ia descobrir que ela tinha uma baixa de visão, era quando ou estava lá na escola, que a professora falava para a mãe ou para o pai, ou então no exame de CNH, que falava assim, peraí. Lá com 18 anos, quando já estava evoluído. Quando já estava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais têm mais informações, então eles acabam levando os pequenos lá antes no oftalmologista, para a gente poder fazer um diagnóstico mais precoce e poder dar uma qualidade de vida e uma boa visão para esse paciente. Não, com certeza. Eu acho assim que é muito parecido essa questão de prevenção, né? Em relação ao glaucoma, ceratocone, assim, que evoluiu muito. Eu acho que o CrossLink foi assim porque antigamente não tinha, e também informação, né? Que não tinha o tratamento para evitar essa progressão, né? E acabava que ia para transplante, né? Porque então ia só progredindo, e chegava em uma hora que o paciente ele ficava totalmente incapacitado de fazer as atividades diárias dele. Então, iria para o transplante. E vale lembrar que esses pacientes, eles são pacientes geralmente alérgicos. E a alergia, ela também não tem cura. Então, o paciente ele vai ter períodos de melhora da alergia e períodos de piora. Então, tem que sempre ter aquele time ali de controle, de tratamento, controle do ambiente, o uso de colírios também que ajuda nessa alergia para poder desensibilizar esse paciente do ato de coçar também os olhos. Esses tempos eu estava vendo no YouTube, tinha uma pessoa mostrando maneiras de se coçar o olho. Não sei se você já viu isso. Porque era um negócio assim, tão assim, olha como é bom coçar o olho, aí maneiras de como coçava o olho. Eu falei, gente, que absurdo, né? Que é cada coisa que
que às vezes a informação é passada ali, e às vezes outra pessoa vai e começa a coçar e não sabe o tanto que isso prejudica, né? Então, esse paciente ali de ceratocone é justamente isso. A gente tem que falar assim, ó, você pode coçar? Pode, é com o cotovelo, né? Coloca lá o cotovelo para coçar, se você conseguir coçar, aí pode coçar o olho, porque realmente isso faz toda a diferença, né, em relação a essas doenças, né? E assim, em relação também à questão de... Como que é, assim, doutor Miguel, em relação à questão de rotina de consultas, por exemplo? Eu tenho que consultar todo ano, ou eu posso consultar a cada 5 anos, né? Geralmente, assim, como que é a orientação em relação à questão de prevenção mesmo, assim, em relação a consultas? Na rotina do dia a dia, a orientação é sempre a avaliação anual, tá? Anual no caso de quem não tem nenhuma doença prévia, né? No caso de quem já tem um ceratocone, a depender do tipo ou da gravidade aí do ceratocone, já seria uma consulta mais próxima. Do glaucoma também. Quanto mais avançado aí a gente tiver, vai ser consulta aí a cada 3 meses, 6 meses para repetir exames. Porque tem que estar sendo realmente acompanhado de perto para prevenir uma piora lá na frente do quadro. Então, pacientes, entre aspas, normais, consulta anual, tá ótimo. Dá para E principalmente, assim, a gente falou muito na questão da infância, mas principalmente depois dos 40 anos, né? É assim, o momento que começa, né, a desenvolver, a aparecer mais as doenças, né? Então, assim, tem a questão do óculos, né, que também, assim, ainda bem que depois dos 40 a gente começa a ter a dificuldade do perto, né? E aí acaba muita gente procurando mesmo e já faz a prevenção, né? Mas, às vezes, a gente pega no consultório, né? Pacientes lá de 60 anos que nunca foram ao oftalmologista, né? E, às vezes, por sorte, não tem nada. Mas, assim, lembrar que ali, depois dos 40 anos, é muito comum aparecer algumas doenças que tem que estar de olho. A questão da infância já também é outra história, né? Que é muito, eu acho até mais importante a criança ter essa consulta, né? Porque a criança é o período que está desenvolvendo, né? A visão. Então, começa lá no início, né? Nasceu... E se a visão, a visão, ela vai ser ali desenvolvida até os 6, 7 anos. Então, se a gente não diagnosticar até 1 grau, talvez é só um erro refracional. Criança tem lá uma miopia, uma hipermetropia. E hoje as crianças é uma geração de telas. Então, quase todas têm uma tendência muito grande à miopia. Então, se a gente não diagnostica esse grau cedo e não faz a correção da metropia dessa criança, acaba que a visão dela não desenvolve. E aí não adianta, depois de adulto, lá no início não teve o estímulo. Então esse adulto ele não vai ter uma visão que a gente fala de 100%, porque não houve o estímulo. Então é muito importante. E a criança ela também não vai, dependendo da idade, ela não vai poder falar para você, não estou enxergando direito, porque ela nem teve ainda a percepção do que é o normal e o que não é. Então, se não levar, infelizmente, passa aí o diagnóstico batido e a criança se torna um adulto aí com algum grau de incapacidade visual. E além disso, se um olho for muito bom e o outro muito ruim, a criança não vai queixar. Então, a importância da avaliação antes do 1º ano para avaliar a formação da retina e até os 7 anos, tem que ter bem próximo, ser anual mesmo. Porque nesses casos ela vai estar enxergando, fazendo todas as atividades, né? Porque assim, ela tem um olho que enxerga 100%. E o outro que tem uma dificuldade. Mas como ela tem esse olho que enxerga 100%, ela vai bem na escola, ela não tem dificuldade no dia a dia, assiste televisão normal, né? Esses são os casos realmente assim mais assim que acontece mesmo de, às vezes, a criança ficar com esse problema que a gente chama de ambliopia, né? Que é que o olho não desenvolve, né? Então, aquele olho preguiçoso, né? Que a gente fala, não desenvolve. E depois, lá no futuro, ela vai ter o problema... Porque qual que é o problema da visão monocular, né? Que a pessoa, ela tem um olho que, às vezes, enxerga o outro não. Ela acaba perdendo muita capacidade o tridimensional, né? Então, tem atividades, né? Então, a gente, né? Na oftalmologia, né? A gente precisa muito do tridimensional, porque a gente precisa ver profundidade, né, das coisas. Então, para fazer cirurgia, tem que ter. E no dia a dia, uma pessoa, ela perde um pouco dessa noção se ela não tem a visão de um olho. E assim, como seria assim, se ela consultasse lá no comecinho, descobrisse, né, que tem,
Às vezes é um óculos, né? Usa um óculos, vai enxergar e aí vai ter uma visão boa o resto da vida. Isso Muitas vezes os pais começam a procurar os oftalmologistas na consulta apenas na idade escolar, que seria após os 5 anos. Então, tá errado. Tem que ser antes. Tem que ser lá no nasceu, né? No teste do olhinho, né? Porque, inclusive, a gente está falando aqui de glaucoma, tem glaucoma no nascimento. É uma das doenças que é diagnosticada, né? Glaucoma congênito. Isso, o glaucoma congênito, ele é feito o diagnóstico lá no teste do olhinho. Então, a criança nasceu pequenininho lá, tem um monte de teste para fazer lá, e um deles é o teste do olhinho, que a gente vai conseguir detectar, por exemplo, catarata, né? Então, a gente vê muito isso no consultório, né? Miguel, esses tempos aí teve uma leva aí de crianças com catarata congênita, glaucoma congênito, né? Então nasce já com glaucoma. E o glaucoma na criança é uma doença que a gente consegue, é o único caso que a gente consegue curar, porque a gente mexe na estrutura ali do olho. Quando nasce, a gente faz a cirurgia, consegue ali mudar a estrutura ali e muitas vezes até cura. Claro que ela tem que ter um acompanhamento, mas às vezes não vai nem precisar usar colírio, né? Por isso essa importância ali desde o início aí, que muita gente às vezes não dá muito valor para isso e quando vê já é tarde, né? Então realmente essas doenças, eu acho que assim, as doenças mais comuns tem também a questão da catarata, né? Que é uma doença também que é hoje até a principal causa de cegueira, mas o bom é que ela é reversível, né? Então cada vez mais a gente tem vivido mais, né? Eu quero viver até uns 130 anos, não sei vocês. Todos. Aí um dia alguém vai operar minha catarata aí, porque todo mundo desenvolve mesmo catarata, não tem jeito. E também tem muito isso, né? A doutora Karine também, que é especialista em catarata, a questão da gente fazer um diagnóstico precoce, né? Porque aquelas cataratas, assim, muito avançadas, né? Muito Eu mais costumo complicado. brincar com o paciente. Catarata é igual cabelo branco. Todo mundo vai ter, não tem como fugir. Porque a catarata é um envelhecimento do cristalino. Então, com o envelhecimento, ela vai aparecer. Só que também ela tem que ser diagnosticada precoce. Por quê? Porque se a gente faz uma cirurgia de uma catarata ali mais precoce, que não está tão avançada, é uma cirurgia mais tranquila, mais delicada, que a gente pode estimar maiores resultados para o paciente. Já quando o paciente chega com aquela incapacidade total de visão, que a gente chama que às vezes você vê até o olho do paciente branco, aquela catarata que tampa tudo, ali a gente já não pode estimar muito qual vai ser o resultado para o paciente. Por quê? Porque tem uma série de fatores que deixam a cirurgia mais delicada. A gente vai propor uma melhor qualidade para o paciente, mas a cirurgia, quando ela é feita mais precocemente, o resultado que a gente pode estimar é muito melhor para o paciente. E até o pós-operatório do paciente, ele também vai ser bem mais tranquilo. Então, oftalmologia é prevenção. Todas as doenças oftalmológicas, se diagnosticada precocemente, instituído o tratamento precoce, esse paciente aí ele vai chegar aos 100 anos aí enxergando bem e qualidade de vida, porque tem alterações na retina, alterações na córnea, tem o glaucoma que é no nervo óptico. Então eu falo que o olho é um mundo à parte, porque são muitas estruturas e visão é um dos nossos maiores bens, então a gente tem que cuidar muito bem. Então diagnóstico precoce para poder dar qualidade de vida. E felizmente a catarata, diferente do glaucoma, uma cirurgia ajuda demais a qualidade de vida do paciente, a visão. E fora também tem a outra questão também em relação, assim, às vezes aquele paciente tem uma catarata já, como você comentou, né, Karine, mais inicial, a gente consegue prever, né, o resultado e muitas vezes até dá em relação, assim, qualidade de visão e até correção, né, doutor Miguel, em relação à questão de grau, né. Hoje a gente tem lentes que conseguem, né, às vezes além de melhorar a visão, porque a pessoa quando tem catarata ela vem embaçado, como se tivesse uma cortina, né, na frente, tem também a correção. Isso, né? Hoje existe a possibilidade até de se ver livre do óculos
para sempre, tanto para longe como para perto. Então, com o avanço da tecnologia, com lentes intraoculares extremamente modernas, a gente consegue sim dar essa qualidade de vida para o paciente. Caso não goste do óculos, vai viver sem. A pessoa fica independente do uso dos óculos, né? Então, assim, eu acho que isso, hoje, cada vez mais, né? A gente está vivendo, graças a Deus, numa época aí de tecnologia, que a gente vai poder desfrutar muito isso. A oftalmologia, entre as especialidades, eu acho que ela é muito assim tecnológica, né? E eu vejo assim pelo glaucoma, por exemplo, agora teve o congresso agora de glaucoma da sociedade, assim, como muda as coisas, como evolui, né? Até assim, a técnica cirúrgica, às vezes a gente pensa, não tem muito o que ser feito, mas assim, sempre tem evolução, melhora muito, a cirurgia se torna muito segura, né? Então, é muito diferente a cirurgia de glaucoma hoje de uma cirurgia de glaucoma há 10 anos atrás, é totalmente diferente em relação à segurança, né? Então, muitas vezes a gente vê, não, o paciente tem medo, quando eu faço, o paciente precisa fazer a cirurgia de glaucoma, ele vai ficar cego. Não, antigamente era muito mais complicado mesmo, por quê? Era outro momento, era outra tecnologia, muita coisa que a gente vem fazendo pesquisas, né, vem estudando, evoluiu muito essa questão da cirurgia, e hoje, assim, eu assim, falo mesmo com segurança, que assim, hoje a cirurgia de glaucoma realmente, assim, é uma cirurgia que realmente funciona, e eu escuto muito dos pacientes isso, não, cirurgia não adianta, às vezes que ouviu de outras pessoas, né, que isso é um mito, né, que hoje evoluiu demais, não só no glaucoma, mas em toda a parte ali da medicina e principalmente, né, nossa área aqui, a oftalmologia, eu acho que cada vez tem evoluído e muito rápido, né? Graças a Deus aí tá muito rápido mesmo. Mas assim, o papo tá muito bom aqui e o tempo voa aqui, né? E assim, eu queria que cada um deixasse um recado sobre essa questão do mês de maio aí, a questão do glaucoma, né? Da prevenção, que deixasse um recado aí para o pessoal em casa aí que tá assistindo. Eu costumo falar que os olhos são a janela da alma e a visão é o seu bem mais precioso. Então, cuide da sua visão. E a melhor forma de cuidar é prevenindo. Então, vá ao seu oftalmologista, faça as consultas regulares, porque se você tiver alguma alteração, a gente vai poder diagnosticar um glaucoma precoce, uma catarata precoce ou alguma alteração. E também, se tiver algum fator de risco, a gente também vai poder guiar e orientar você melhor. A oftalmologia evoluiu bastante. No nosso estado, a gente hoje conta com as melhores tecnologias. Então, prevenção. É só sempre poder fazer a consulta oftalmológica regular para você poder chegar lá, envelhecer com qualidade de vida. Isso, Dr. Miguel. Então, estamos sempre falando em longevidade, em qualidade de vida, e a visão é parte fundamental na qualidade de vida, né? Sem a visão, a gente realmente tem muitas limitações. Então, vamos nos prevenir, vamos fazer consultas regulares. Pacientes que tiverem histórico familiar de qualquer outra coisa visual, mais rápido ainda, que a gente está aqui sempre para ajudar e dar mais qualidade de vida para todos. Obrigada, gente, foi ótimo. Realmente, assim, eu acho que o tema, assim, é prevenção, né? Eu acho que você prevenir lá, às vezes, não é porque não está sentindo nada que não vai ter nada, né? Então, na oftalmologia, muitas vezes não sente, né? Então, isso que é mais triste, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas hoje, mais de 80% das pessoas são cegas, a gente podia evitar, né? Essa cegueira com a prevenção, né? Então, por isso aí, esse é o recado aí, fazer a prevenção. Foi ótimo, muito obrigada, gente que acompanhou aí. Até o próximo episódio.